Minhas irmãs, meus irmãos, em Jesus Cristo, muito boa noite. Estamos aqui hoje, a convite da União das Sociedades Espíritas de São Bernardo do Campo, com muita honra, muita alegria, participando da divulgação da doutrina espírita através da internet, neste momento de recolhimento físico, de convívio social de todos nós em função da pandemia do coronavírus, e desejamos que todos nós tenhamos condições de aproveitar esse momento da melhor forma possível. E vamos iniciar recolhendo-nos aos nossos pensamentos, elevando as nossas vibrações, agradecendo aos nossos irmãos da espiritualidade e ao nosso Mestre Jesus Cristo pela oportunidade bendita de nos encontrarmos aqui hoje, para uma vez mais conversarmos a respeito do seu Evangelho. Mestre amado, irmão de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos por todas as dádivas que, a partir de ti, por intermédio da espiritualidade maior, nos tem chegado, principalmente neste momento de dificuldade. Agradecemos porque tu mesmo afirmaste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu estarias presente. Agradecemos a tua presença nas nossas vidas. Agradecemos pelo teu Evangelho, pelo teu ensino e pelo teu exemplo. E desejamos, sinceramente, que os trabalhos desta noite possam ser agradáveis ao teu juízo e que, de alguma forma, possamos ser todos instrumentos da tua misericordiosa paz. Que assim seja. Minhas irmãs e meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, fala da terceira bem-aventurança expressa no item 5 do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Essa bem-aventurança, através dessa bem-aventurança, Jesus declara, em algumas traduções, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que são bem-aventurados os aflitos, né? Porque eles serão consolados, encontrarão consolação. Essas palavras do Mestre, elas são bastante significativas, mas quando a gente vai buscar a tradução, por assim dizer, original, né? Os evangelhos foram escritos originalmente em grego, e no texto original em grego, a referência que Jesus faz passou, né, para a posteridade aí como uma palavra em grego que significa pentontes, né? A palavra é pentontes. A tradução de pentontes para a Vulgata Latina foi quilugent, né? E quilugent é uma locução que significa aqueles que estão de luto. Então Jesus teria declarado bem-aventurados aqueles que se encontram de luto, ou seja, aqueles que pranteiam, aqueles que choram por motivo de uma tristeza profunda nos seus corações. Em função de uma amargura, de um sofrimento agudo, extremamente difícil de suportar. E é, naturalmente, uma referência ao sofrimento de uma forma geral, né? Aquele sofrimento que causa muita dor, muito desconforto, né? Dentro desse contexto, né, é necessário que a gente pare para pensar como é que Jesus, né, poderia declarar que são
bem-aventurados, portanto felizes, né? Em condições de aproveitarem com felicidade, com alegria, né? O seu sofrimento, né? Como é que podem ser felizes aqueles que sofrem em função de encontrarem misericórdia, encontrarem um consolo para suas dores, né? Encontrarem um caminho de resgate das suas dores em meio a todo esse sofrimento. Parece algo até antitético, né? Algo estranho nas palavras do mestre, na boca do mestre. No entanto, não há nada de estranho quando a gente considera a intenção do mestre ao afirmar isso. O mestre, mais do que todos nós, com toda certeza, tem uma perfeita noção a respeito da destinação da Terra como planeta de expiação e prova, né? A Terra é um planeta para o qual a gente vem, todos nós, espíritos em processo de crescimento, justamente para passar por expiações, passar por resgates, passar por dificuldades oriundas dos nossos atos do passado, né? Que a gente ainda não conseguiu resgatar, não conseguiu ainda lidar com eles a ponto de trabalhar as nossas falhas que provocaram esses atos, né? Em nós e nos transformar a partir desse trabalho, né? Como a gente ainda não conseguiu fazer isso, eventualmente os problemas pelos quais a gente passa ainda nos provocam sofrimento, nos provocam aflições, nos provocam dificuldades bastante sérias. O motivo disso, né, é a rigor falta de aprendizado, né? Enquanto a gente não aprender, o sofrimento vai continuar acontecendo. As provas vão continuar se sucedendo. As dificuldades não vão ser interrompidas. Exatamente como acontece no nosso dia a dia, com o nosso processo de aprendizado numa escola, num curso de aperfeiçoamento, numa faculdade, seja lá qual for o nível, né? Todos nós, para poder passar de ano, para poder mudar o nível do nosso aprendizado, precisamos passar por provas, precisamos passar por trabalhos através dos quais a gente, de uma certa forma, sofre, né? Porque estudar não é uma coisa fácil, exige esforço, exige trabalho, exige dedicação, né? Exige entrega, né? E algo que não é nem sempre, né? Para nem todas as pessoas, o estudo, a dedicação, a entrega nem sempre é algo agradável, né? Por conta disso, enquanto a gente não demonstrar que aprendeu, enquanto a gente não exercitar o aprendizado, no caso das nossas oportunidades de instrução através de uma prova, né, a gente vai continuar naquele ano, naquele mesmo estágio, passando novamente por mais estudo, por mais dedicação, por mais sofrimento, entre aspas, para poder chegar uma hora, né, aprender o que tem que aprender, e aí, quando a gente aprende o que tem que aprender, aquele tipo de aprendizado deixa de ser necessário. A gente deixa para trás aquilo que a gente aprendeu para poder assumir novos e mais elevados conhecimentos. Se aquilo que a gente passou era motivo de sofrimento, e está estudando ou está aprendendo aquilo era motivo de sofrimento, aquele sofrimento não tem mais motivo de ser. Temos condição de nos aprimorar através da ascensão a níveis superiores, né? E sucessivamente, quanto mais a gente galga níveis superiores de aprendizado, menos sofrimento a gente vai encontrando. Mas, em princípio, né, mais prazer no fato de estudar, no fato de saber-se aprendendo, a gente vai angariando para nós mesmos. O problema é que muitas pessoas nos dias de hoje acreditam que esse aprendizado através do sofrimento, eventuais dificuldades, se confunde com o castigo de Deus, né? Deus estaria irado com a humanidade e, por conta disso, enviaria através de vários mecanismos, né, sofrimentos para que as pessoas sejam castigadas.
para que entendam que Deus se encontra irado e, em função disso, as pessoas vão passar por sofrimentos, dada a ira de Deus. Isso é uma coisa tão séria, né? tão verdadeira, do ponto de vista do que está acontecendo hoje em dia, infelizmente, com a pandemia aí do coronavírus, que recentemente, a gente está recebendo de tudo pela internet, né? Mas recentemente chegou uma passagem do livro de Isaías, no capítulo 26, chegou para mim, uma pessoa que eu amo de paixão, né? Amo de coração mesmo essa minha irmã, ela mandou para mim dizendo que esse trecho específico do livro de Isaías explicava muito claramente o que está acontecendo hoje em dia, né? Aqui com a gente no Brasil e no mundo inteiro. O capítulo 26 de Isaías, no item 20 e 21, diz o seguinte: Vai, pois, meu povo, entra nos teus quartos, nas tuas casas, e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isso é o profeta Isaías, né? Quando essa passagem chegou para mim, na primeira parte, quando diz esconde-te só por um momento até que passe a ira, ao invés da ira estava escrito a peste, na passagem que chegou para mim, né? Eu diria que foi uma alteração não a casual, proposital para adequar o que está acontecendo, né, com a gente aqui nesse momento pelo qual passa a humanidade com a pandemia. Esse trecho específico mostra muito claramente que na mente de várias pessoas, né, o que está acontecendo agora com essa pandemia é um castigo divino. Né? É uma forma de Deus demonstrar sua ira, como foi dito aqui, né? E fazer com que as pessoas percebam essa ira. Deus ficaria feliz, né, de uma certa forma, ele está irado e deixaria de ficar irado, pelo que está escrito aqui na passagem de Isaías, ele deixaria de ficar irado na medida em que realizasse esse castigo, impusesse esse castigo, essa penalização sobre os iníquos, né, sobre aqueles que provocam, que causam a iniquidade, a injustiça no mundo, né? Na verdade, Isaías, ele veio muito antes de Jesus, e quando Jesus veio, mostrou um Deus completamente diferente. E uma finalidade, uma ideia a respeito do sofrimento humano completamente desconectado, né? Desconectada do sentido de castigo divino, né? Deus, nas palavras de Jesus, é Abba, né? E Abba é uma palavra em aramaico composta de duas partes, né? A e Ba. Ba é pai, e o A é um diminutivo. Então, Jesus chamava Deus de paizinho, né? Abba é paizinho. Olha que intimidade, né? Muito bom ter esse nível de intimidade. Mas é interessante a forma como ele se refere a Deus, né? Porque é exatamente isso, é um pai amoroso, é um pai próximo, é um pai que não tem intenção de castigar os seus filhos única e exclusivamente porque está irado, né? Ou porque a sua ira, o desafogo da sua ira é castigar os seus filhos. Nem pais humanos fazem isso, quanto mais o pai de todas as criaturas do universo, né? Jesus mostrou um Deus muito diferente. Um Deus capaz de nos ensinar através do amor, mas eventualmente a gente não consegue, né, com muita facilidade aprender através do amor. Por isso, mecanismos adicionais de ensinamento são necessários e estão disponíveis através da lei de Deus, né? Que é uma lei, entre as leis de Deus, está a lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Não é um castigo de Deus, é simplesmente uma lei que devolve a cada um de nós, nas palavras de Jesus, segundo as nossas obras. Pura e simplesmente. Não há castigo, há consequência, há resultado, né? O sofrimento é uma sinalização da vida
que nos é trazida através da lei de causa e efeito, através da lei do retorno, de que algo é necessário que a gente aprenda. Algo é necessário que a gente, principalmente, essencialmente, transforme em nós. O aprendizado, ele tem que ter a capacidade de fazer com que a gente mude, com que a gente se transforme. O motivo pelo qual Jesus encarnou está diretamente ligado ao nosso potencial de transformação. Se nós não tivéssemos potencial, capacidade de nos transformar, não havia por que Jesus ter vindo a esse planeta. A vinda dele foi para definir para nós caminhos, exemplos, formas de encontrar em nós mesmos as alternativas para a nossa mudança, para a nossa melhoria, para a nossa transformação. Tudo no Evangelho de Jesus leva a uma transformação íntima. Aquilo que dentro da doutrina espírita se chama de reforma íntima. E essa palavra reforma é bastante interessante porque ela remete a uma mudança de hábitos, né? Que se liga a uma mudança no próprio ambiente em que a gente vive, né? Emmanuel, numa passagem extremamente inspirada, trazida pela mediunidade de Chico Xavier, ele explica que tudo o que está acontecendo na Terra, hoje em dia, no planeta, né? Na verdade, ele falava isso na época que aquilo foi escrito, na década de 50, 60, provavelmente, quando Chico Xavier recebeu essa página de Emmanuel. Mas as transformações da Terra estão acontecendo desde então, né? Guerras e conflitos e confrontos, doenças e pandemias e por aí vai. Tudo tem acontecido permanentemente, nada deixou de acontecer. Então, as palavras de Emmanuel daquela época continuam absolutamente atuais e exatamente aos dias de hoje. Emmanuel faz uma comparação extremamente lúcida, né? E ao mesmo tempo que lúdica, da situação do planeta, das convulsões, das dificuldades, do sofrimento, das aflições pelas quais nós passamos, né? Com uma espécie de transformação, de reforma do planeta, né? Ele fala assim, olha, quando acontece de você morar numa casa, né? Você se muda para uma casa em que moram só você e sua mulher, assim que você se casa. Aí aquela casa está de bom tamanho para vocês, né? Mas aí vem um filho, vem outro filho, a casa com aqueles cômodos que tinha começa a ficar não tão confortável, né? E depois dos filhos, os filhos crescem, e depois dos filhos crescendo, começa a trazer os filhos dos filhos, os netos, aí chega uma hora em que a casa não está mais habitável. A casa não porta mais, de jeito nenhum, aquelas pessoas que estão destinadas a viver dentro dela. Então é necessário fazer uma reforma, né? E eu não sei se todo mundo já teve o desprazer de participar, tá morando numa casa, ou no meu caso foi num apartamento, que é bem pior, né? Num apartamento que está em reforma, mas é extremamente difícil, é uma situação desconfortável, é sofrimento, né? A gente fica até com medo de comer por causa do... Tem que lavar o prato antes de comer, tirando o prato da prateleira, né? De dentro do armário, porque tem poeira para tudo quanto é canto, né? Na verdade, são as dores do crescimento, os problemas provocados pela reforma pela qual o planeta está passando, sinalizam para nós que isso está acontecendo para que a gente mude, para que a gente habite o planeta melhor, mais confortável, para aqueles que precisam viver dentro dessa casa cósmica, que é o planeta Terra, né? Emmanuel coloca essas coisas de um jeito muito claro, né? Afirmando com muita sabedoria que, muito embora a gente esteja passando por esse desconforto, por esse sofrimento, por essa dor, por esses problemas todos, o resultado final, se a gente encarar
toda essa transformação e aprender com ela e nos modificar com ela, nos condicionar a viver numa casa nova, numa casa transformada, fazendo com que a nossa intimidade se ajuste, se adeque ao perfil do novo mundo que está em transformação para essa melhoria toda, tudo isso lá vai ser muito melhor. O resultado disso tudo vai ser muito melhor. E todos nós, independentemente de nacionalidade, de religião, de nível socioeconômico, de raça, cor, credo, nada, absolutamente nada nos diferencia, porque a transformação ela é global. E o que está acontecendo é parte de um processo que precisa culminar com uma transformação íntima, uma mudança de nós conosco mesmo, de cada um de nós. Não é necessário que a gente espere que as coisas do lado de fora mudem. É importante, é fundamental que nós mesmos mudemos, nós mesmos passemos a enxergar o mundo e as pessoas que convivem conosco, as criaturas com as quais nós convivemos, que são todas as criaturas, são filhas de Deus, né? São obras do mesmo Pai, né? São oriundas do mesmo amor infinito, incondicional e indizível. É necessário que nós passemos a olhar uns para os outros, todos nós, seres humanos, seres animais, seres vegetais, criaturas de Deus, é necessário que nós passemos a olhar uns para os outros com mais empatia, com mais capacidade de percepção um do outro, com mais noção de importância mútua, valorizando no outro aquilo que o outro aquilo que o outro é, em detrimento daquilo que ele está. Porque no processo de evolução todos nós nos encontramos, né? Nenhum de nós chegou no ápice dessa evolução ainda, e portanto nenhum de nós atingiu o nosso destino, que é a perfeição que nos cabe. A imagem e semelhança atribuída a nós por Deus, lá no Evangelho de João, né, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, se encontra no nível da nossa perfectibilidade, na nossa capacidade de sermos perfeitos, segundo as palavras de Jesus, né? Como perfeito é Deus. Não que a gente seja Deus, de jeito chegar a ser tão perfeitos como Deus é, porque senão seríamos Deus como Ele é. Mas o nível de perfeição que a gente pode atingir se conecta à nossa possibilidade. E as nossas possibilidades vão nos levar a sermos espíritos como Jesus. O Cristo encarnado em Jesus é. Esse espírito perfeito que é capaz de governar esse planeta, né, esse mundo inteiro, como a sua própria casa, como a sua própria família, como o seu próprio ambiente fraterno. Mas é necessário que a gente se transforme. É necessário que a gente aproveite esse momento para mudar. A lição que a gente precisa aprender é fraternidade. É encampar o próximo como parte de nós mesmos e nós, cada um de nós, como parte dos outros. Porque é assim que Deus nos vê, é assim que Deus espera que a gente cresça, é lá que a gente deve chegar. Portanto, todo esse sofrimento é apenas uma dor de crescimento, né? Todas essas aflições são dores de crescimento, que se a gente tiver paciência, se a gente tiver fé, se a gente tiver discernimento e só tiver a capacidade de aproveitar, lá na frente, muito em breve, nós vamos ser capazes de habitar nessa casa regenerada, num planeta de regeneração em que o mal não predomina com tanta veemência como predomina hoje, né? Eu queria pedir licença para vocês e passar uma mensagem que se encontra no livro Aulas da Vida, de autores diversos, pela lavra do nosso amado Chico Xavier, em que ele diz o seguinte: essa mensagem ela foi psicografada numa reunião íntima de preces em Belo Horizonte, Minas Gerais,
O mensageiro que escreveu e que se apresentou num ambiente de grande elevação não se identificou e assinou o comunicado apenas com as palavras "o Espírito". Essa é uma nota de Chico Xavier para essa passagem chamada Vozes do Espírito. Eu peço licença para ler, ela é bastante curta, porque eu acho que ela resume, de uma certa forma, uma parte muito significativa do ensinamento da doutrina espírita como filosofia e que toca muito diretamente nos pontos em que a gente abordou, nos pontos que a gente abordou hoje nessa nossa fala. Diz o seguinte: Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é o meu caminho, a eternidade é o meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar, o coração é meu templo, a verdade é meu culto, o amor é minha lei, a forma em si é minha manifestação, a consciência é meu guia, a paz é meu abrigo, a experiência é minha escola, o obstáculo é minha lição, a dificuldade é meu estímulo, a alegria é meu cântico, a dor é meu aviso, a luz é minha realização, o trabalho é minha bênção, o amigo é meu companheiro, o adversário é meu instrutor, o próximo é meu irmão, a luta é minha oportunidade, o passado é minha advertência, o presente é minha realidade, o futuro é minha promessa, o equilíbrio é minha atitude, a ordem é minha senha, a beleza é meu ideal, a perfeição é meu destino. O Espírito. Jesus nos ampara, nos assiste, nos inspira para que cada um de nós atinja essa perfeição que é o nosso destino. Vamos novamente nos recolher, levar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus Cristo, agradecendo a Ele mais uma vez pela oportunidade bendita de estarmos aqui, solicitando humildemente que nos permita, nos auxilie, nos inspire, nos ajude a aproveitar as oportunidades que se descortinam no nosso caminho, especialmente neste momento de dificuldades, de convulsões, de problemas que todos nós passamos. Que a fé seja o nosso esteio, que a nossa capacidade de transformação se revele plenamente e que sejamos todos dignos de habitar este mundo de regeneração que se encontra a caminho. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos, e fiquem todos na paz do Mestre Jesus Cristo. Muito obrigado.